Pessoal, como estão? Vamos entrando, vamos entrando. Estamos ao vivo aqui direto do perfil do Jardim. Vamos começar mais uma live da nossa sequência de lives no aniversário, né, para comemorar o aniversário do Jardim. E está sendo bênção, transbordo do Senhor, porque é Ele que sempre nos guia, Ele que nos faz pisar nesses lugares, ter tantas ideias, celebrar esse momento. O Senhor vem transbordando em cada live que a gente vem conversando aqui com mulheres maravilhosas, maravilhosas, e nos deixando sem fala, de tanto amor, de tanto ensinamento, de tanto aprendizado para a gente levar para as nossas vidas, né? Hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos estar aqui com a Ju maravilhosa. Vamos derramar aqui com a presença do Senhor. Ele vai nos usar grandemente, eu tenho certeza disso. Nós temos muito para conversar com a Ju, muito para extrair da Ju de tudo que Deus derrama na vida dela, de sabedoria, de unção. E eu já vou colocar ela aqui para a gente não perder tempo e já começar essa troca maravilhosa. Peraí que eu já vou puxar a Ju aqui. Cadê? Já tá aqui. Vamos que nós vamos aqui ser usadas grandemente. Bom dia, pessoal. Oi, Ju! Ei, Jéssica, bom dia! Bom dia! Hoje é nesse lugar lindo que dá vontade de morar aí, dormir aí. Eu vou fazer uma água na boca das mulheres para poder vir aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu não conto os minutos pra estar aí, viu? Olha que lugar lindo, eu não dou Delícia, né? conta. Eu não dou conta. Como é que você tá? Ai, tô aqui radiante de alegria nessa segunda-feira. Tanta coisa Deus tem enchido meu coração. Vontade de falar aqui por um dia inteiro. Espero muito poder passar um pouquinho do que Deus tem enchido aqui. Amém, amém. E vai transbordar, se Deus quiser. Mais uma vez eu estou muito feliz, obrigada por estar aqui conosco. Tenho certeza que Deus vai usar a gente grandemente. E vamos derramar, né? Amém. Antes da gente começar, eu separei algumas perguntas aqui para fazer para a Ju. Tenho certeza que Deus já está trabalhando com ela, já tem dias, desde quando a gente nos conectou ali, a gente já vem visualizando para acontecer essa live, visualizando tudo que o Senhor tem nos direcionado, cada uma no seu lugar de fala, no seu lugar que Deus coloca. E hoje nós vamos compartilhar um pouquinho aqui. Separei algumas perguntas, mas antes vamos orar, né, Ju? Para Deus já entrar em espírito aqui e a gente já começa a ser usada grandemente por Deus, né? Vou pedir para todo mundo que estiver aí fechar os olhos, para a gente concentrar. Senhor, obrigada, Deus, por mais esse momento, Deus, na tua dependência, na tua unção, Pai. Te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, por nos guardar nossa saúde, por nos guiar nesse caminho. Agradeço, Pai, e honro por essa conexão, por esse amor e união, eu com Ju, pela ONG, pelo Jardim, por todas as mulheres, famílias, Deus, que o Senhor nos conecta, que o Senhor está colocando aqui neste lugar agora para nos ouvir, que na verdade é para te ouvir, Pai. Pedimos a tua presença em nome de Jesus, que o Senhor nos guie neste lugar, nos guie nessa live, que a gente sabe que não é só mais uma live, mas sim uma oportunidade para ouvir o teu poder, a tua fala, o teu direcionamento. Toma posse, Deus, da Ju. Abençoa, Deus, cada palavra que a Ju for falar nessa hora, Deus. O Senhor sabe toda a unção que a tua filha carrega, o Senhor sabe toda a história, toda essa experiência que ela tem. Que o Senhor guie ela nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Que cai por terra tudo que o inimigo possa atrapalhar, Deus, tumultuar este momento, este lugar. Que o Senhor toque todas as mulheres, todas as famílias que tem que estar agora nos ouvindo, que o Senhor toque todas as vidas, Deus, que tem que ver esse vídeo depois, que o Senhor abençoe e tudo esteja conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Eu imagino que muita gente conhece a Ju, né? Mas eu fiz uma prévia apresentação aqui, mas eu já vou passar para ela porque eu quero que ela fale ainda mais sobre ela, sobre tudo que Deus tem feito. A Ju é empresária, é mãe maravilhosa e responsável pela ONG Love to Care, né? Que nós vamos conversar sobre a ONG também. Podemos falar que a Ju também é professora, é enfermeira, ungida e grandemente usada por Deus, por Jesus.
A Júlia é um exemplo em servir, com amor ao próximo, e ela vive integralmente para o que ele precisa e da sua vida e nos inspira muito, 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 muito. A Ju nos deixa sem palavras, com todo o teu posicionamento, todo o seu poder e coragem de fala. Ela nos deixa sem palavras, com tamanha sabedoria e entrega em tudo que faz. Vai ser assim, grandioso. Ô Ju, começa dizendo aí, quem é a Ju? Quem é essa filha do Senhor? Tá online Deus aí, tem... Ju? Ai, voltou. Deu uma travadinha, agora voltou. Hoje, eu acho que primeiro a Ju é uma menina ainda, né? Sonhadora, que Deus colocou muitos sonhos e eu vou perseguindo cada dia, né? Que é a palavra dele. Então, a Ju se converteu aos 12 anos de idade, numa reunião com minha família, ali com os meus pais. Eu entendi o chamado do Senhor, né? Como missionária também. E desde então toda a minha vida foi traçada para buscando esse propósito, né? Então me formei enfermeira para poder servir, né? Para poder ser mais útil no campo missionário. Depois a Ju entendeu que precisava também ser família, ser mãe, esposa, né? Estarmos juntos nessa missão. Então sou esposa do Gessé, mãe do Samuel, do Emanuel. E hoje a gente tem mais uma filha, uma acolhida, né? Uma filha temporária, mas eu sei que vai ser para o meu coração para sempre. Eu não posso falar o nome dela aqui. É bem pequenininha, mas tem 20 dias que está com a gente. Depois posso falar um pouquinho mais disso, né? E depois eu fui buscando, assim, estratégias profissionais, né? Primeiro eu queria trabalhar de uma forma mais livre, eu era só enfermeira do hospital, da área da oncologia, depois fui buscar o mestrado para poder lecionar e ter mais liberdade de horário. E nessa lida de dar aula, eu acabei apaixonando por uma disciplina que eu comecei a lecionar, que eram as práticas integrativas. Então foi aí que eu busquei saber da acupuntura, da medicina chinesa, da estética, e aí surgiu o spa, que me trouxe mais liberdade de tempo, né? E sustento. Então hoje, de alguma forma, a gente tem a oportunidade de abrir a ONG, de tornar a empresa social e me dar mais liberdade para servir, né? Então tenho meu sustento através do spa e tenho mais propósito através da ONG, né? E em relação a isso, nós trabalhamos principalmente com mulheres. Começamos com as mulheres mais vulneráveis, e aí aqui no nosso contexto a gente trabalhou com vítimas de violência doméstica. E depois de entender o contexto da mulher vulnerável, nós entendemos também que a gente precisa apoiar as crianças, os filhos. Não dá para trabalhar a mulher em si, ela é um binômio, né? Ou seja, ela está vinculada à família, e por isso nós acabamos nos envolvendo com esse projeto, esse serviço que é da família acolhedora. Então, eu posso dizer que assim, tem tantas coisas que me definem hoje, né? Mas sem dúvida, a minha bandeira é ser cristã, é ser uma seguidora de Jesus. Então, tudo que ele manda, que ele faz, eu quero fazer também, eu quero estar mais próxima dele. Então, tudo que a gente faz tem nele o propósito, né? É isso. Amém, amém, amém. E é curioso, né? E é lindo como que Deus vai unindo tudo que foi, vamos falar assim, costurando na sua vida, né? Foi unindo os pontos e, como você disse, não tem como definir a Ju em uma só, mas principalmente serva de Deus e tudo que ele vem feito. É lindo como que a sua história foi sendo construída e ainda tem muito a ser vivido, né, Ju? Amém, muito. Tem muito mais ainda de Deus para nós, né? É incrível que ele ensina e cada vez que ele ensina mais, meu Deus, eu achei que eu já sabia muito. A gente não sabe de nada, a gente não sabe de nada. Você, essa parte sua da enfermagem é muito interessante, porque até inclusive semana passada a gente fez uma live com a Dedeza e ela falou sobre estar nos hospitais, né? E como que Deus. Eu até falo assim, nossa, gente, às vezes estar no hospital é um privilégio, porque é um lugar que Deus faz tantos milagres, a gente vive uma dependência tão grande dele. E você dizer que é enfermeira, já esteve nos hospitais e agora à frente da ONG,
eu creio que você tem muito, assim, a compartilhar, né? De milagres e do cuidado do Senhor, que, assim, que os olhos da terra não conseguem entender, explicar, e você viu, viveu, e a gente vive e vê mesmo, né? Assim, na mente, assim, você consegue lembrar em algo específico, em algo que você viveu, assim, que vale compartilhar? Ô, Jéssica, como Deus fala com a gente, né? Hoje de manhã, vindo para cá, o Senhor ministrou sobre o sofrimento e no meu coração, sabe? Porque, assim, a Bíblia tem uma passagem que fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico no reino dos céus. Essa passagem fala muito de dependência do Senhor, né? Muitas das vezes o sofrimento, na verdade, é uma forma de aproximar o nosso coração a Deus. E quando estamos passando por bonanças ou por abundância financeira, tendemos a não depender do Senhor. É por isso que, né, na esfera do sofrimento, da dor, da escassez e da pobreza, nossa alma não tem mais o que se apegar. Então a gente volta para o Senhor, né? Então, é uma reflexão, não quer dizer que, então eu tenho muitas posses, Júlia, eu não vou herdar os céus. Não é isso. A gente tem que buscar cada dia mais entender a abundância do Senhor nas nossas vidas, mas ainda assim depositar nossa fé nele, né? E o hospital, um presídio, um asilo, né, um abrigo, hoje as casas de abrigo, são lugares onde as pessoas estão nuas, né, despidas de ego, despidas ali de sustento financeiro. Então, é um lugar onde você vê almas contritas. É o lugar onde você vê mais milagres, sim, né? E hoje vindo para cá, falando, Deus, eu tenho visto milagres todos os dias e ainda existem pessoas dizendo assim, ah, não, os milagres eram naquele tempo da Bíblia, né? Ah, os milagres era quando Jesus estava aqui na Terra. Não, o Senhor tem feito. Os nossos olhos é que estão tão altivos, né? E tão soberbos que a gente atribui isso sempre ao nosso dinheiro, à nossa intelectualidade, às nossas habilidades, né? Então, assim, eu pude ver... eu vou dar um exemplo recente em mim, né? Eu fraturei o pé há uns 20 dias e eu entendi exatamente o porquê dessa fratura, né? Essa fratura foi um motivo de eu acalmar o meu coração, minha rotina, para receber a nossa acolhida. Eu ia viajar, então o fato dos médicos não terem liberado eu poder viajar, nesse mesmo dia, nós recebemos a ligação de que era para estarmos acolhendo essa criança. E só tem, com uma semana, eu já vi que aquela fratura tinha sido resolvida. Eu não tenho mais dor. Com uma semana, me disseram que eu tinha que estar usando muleta e não podia estar com o pé no chão. Eu estou faxinando, eu estou cuidando de 3 meninos, eu estou fazendo tudo, subindo e descendo escada. E para a honra e glória do Senhor, não foi para que ela me limitasse, sabe? Todo dia que eu olho para o meu pé, eu falo, Deus, eu não acredito que tá desinchado, que tá sem hematoma, tá sem dor. Mas Deus faz milagres, o que a ciência não explica, sabe? E na oncologia também, sabe? Moveres assim que você fala, ah, não tem mais diagnóstico para essa pessoa. Essa pessoa é um câncer metastático, ou seja, estava espalhado e de repente a pessoa ser curada, né? Então Deus tem feito muito, né, Jéssica? Os nossos olhos, é como se diz, tem ouvidos para ouvir, né? Às vezes a gente não quer ouvir mesmo, não quer ver, mas Deus tem feito grandes milagres. Esse entendimento do processo, né, da dor é muito profundo, né? E é um convite de Deus para a gente mergulhar no que Ele quer de nós, né? E é muito forte, é algo que a gente conversa muito no jardim também, sobre a real identidade que Deus quer nas nossas vidas, né? Porque muitas vezes o mundo é muito grande, são muitas pessoas que a gente está envolvida, né, Ju? E a gente acaba se perdendo no caminho, né? Por má influências, por escolhas que às vezes a gente não teve, né? Um chão forte para nos prender. E como que a dor vem, muitas vezes, assim, é o chamado do Senhor mesmo, para mergulhar nele, para nos descobrir com a real identidade que Ele deseja. A gente viver experiências estrondosas, que a gente vê que as experiências lá fora não chega nem perto do que é ter essa intimidade, essa paz que Ele nos traz, né? E falando um pouquinho da ONG,
eu queria que você trouxesse assim como que surgiu a ideia da ONG, como que Deus te direcionou a isso, porque a gente sabe que é algo que transcende assim o nosso querer e o nosso poder, né? Porque a gente visita, né? Eu imagino que você visita lugares, né? Que são difíceis, você tem que ter um preparo espiritual muito forte, né? Como ser humano de desprendimento também para você saber como lidar e muitas vezes nem sabe como lidar, é Deus mesmo te guiando para saber o que fazer, como agir, o que falar, né? Como abraçar da melhor forma. Como que surgiu o início da ONG? Como que foi tudo isso? Olha, na verdade, eu tenho uma amiga que é policial civil e trabalha na delegacia da mulher, né? Um dia, numa mesa, né, ela compartilhando o desejo dela de se envolver com esse tipo de mulher. Eu não vivi esse contexto da violência doméstica e eu não sabia nada sobre isso. Então, a gente foi caminhando juntas, né? Ela inicialmente queria muito se envolver com jovens e eu sempre querendo me envolver com mulheres, né? E primeiro tem muito disso que a gente ouviu um homem falando para nós mulheres, né, sobre o contexto da mulher, não é a mesma coisa que ouvir uma mesma mulher. E ouvir uma mulher que também é mãe, que é esposa, que também trabalha fora. Então eu senti a necessidade de ouvir mulheres dizendo para mim como elas administravam as lutas delas, a rotina, a vida dela. Então eu quis me colocar nessa brecha, sabe? Às vezes eu olhava para os lados e não via muitas mulheres que me desafiavam. Porque às vezes a gente pode ouvir de uma mulher que é só doméstica e ter um preconceito, ou uma mulher que é só empreendedora e também tem um certo preconceito. Ah, ela não vive essas duas facetas. E eu queria esse equilíbrio de uma mulher que vive as duas coisas, né? E mulher que também que pudesse dar estrutura para essa mulher sair desse nível de dependência financeira, de dependência emocional, né? Como a gente vê as mulheres vítimas de violência. Então, a ONG trouxe essa. Depois que a gente percebeu já um equilíbrio financeiro do SPA, e a equipe toda muito forte, coesa, a poder me dando liberdade de sair um pouco do foco do SPA, foi um amadurecimento para a gente criar a ONG, porque a ONG tem demandado muito de mim e realmente eu acabo me afastando do SPA, né? Hoje eu acabo trabalhando mais para a ONG e menos para o SPA, mas nesse momento eu realizei um sonho pessoal que era um sonho de ir para a África. Era um sonho antigo, porque eu entendi que o meu chamado era para ir para a África quando eu era adolescente. Naquela época, missões só era trabalhada de forma transcultural, né? Então, eu tinha no meu coração o desejo de ser missionária na África. Então, eu visitei uma missão na Angola, né, de missionários aqui da nossa igreja, eu e o Gessé, ficamos lá quase um mês. E essa oportunidade, assim, vivendo lá mulheres deficientes físicas, né, são vítimas de minas terrestres e de poliomielite, a maioria é paraplégica. E aí eu me apaixonei, eu voltei entendendo que eu queria viver isso integralmente. E lá nós recebemos muitas ofertas. A ONG em si, a necessidade de ter um CNPJ, um registro, foi porque eu vi a força que a gente tinha de mobilidade financeira. Então, nós recebemos uns R$ 3.000 de oferta naquele tempo lá. Então, eu falei, gente, isso é muito sério receber recurso, né? Receber dinheiro, ofertas. Eu não queria mais receber no meu Pix, no meu CPF. Então, a gente registrou. Foi muito difícil no início, né? Toda a burocracia entendeu que era uma OSC, né? Uma sociedade civil, sem fins lucrativos. E em alguns momentos eu pensei até desistir, porque rapidamente, com o convênio com a polícia e com o CREAS, nós recebemos muita demanda e temos recebido semanalmente, diariamente, muitas mulheres chegando para nós para ser acolhida. Então, nesse cansaço espiritual e físico, emocional, o Senhor ministrou no meu coração que o fim das coisas é melhor do que o começo. Então, eu sempre volto nessa palavra quando eu penso em desistir, que o início é difícil, é árduo mesmo, é cansativo, a gente não entende tudo, é como você diz, cada mulher é um contexto diferente, cada agressão.
E o Senhor tem dado graça, assim, para que a gente entenda que de trabalhar com mulheres. É, as mulheres hoje, na nossa sociedade, as vítimas de violência precisam de muita ajuda, apoio, de profissionalização, de psicologia, de capelania cristã, aconselhamento bíblico, né, de apoio, às vezes, assistencial ali, de cesta básica no início, né? Mas foi essa junção de uma conversa numa mesa com uma amiga policial, de realização de um desejo, um sonho pessoal de visitar a África e de entender o SPA trabalha com mulheres, o SPA trabalha com autoestima. Eu tenho muitas ferramentas aqui para ajudar, então vamos trabalhar com mulheres. Ai, que bênção, gente, que bênção. E o que que, quando você abraça essas mulheres, quando você encontra com essas mulheres, né, a primeira vez, o que te chama mais atenção, Ju, assim, das escolhas delas, do comportamento delas, como também, como é que eu posso dizer? Como a sociedade abraça elas, sabe? Que você possa trazer aqui pra gente, assim, qual o olhar que a gente tem que ter, qual a forma que seria a melhor forma de abraçá-las, elas também, sabe? Porque eu imagino que o seu primeiro abraço, o seu primeiro olhar para elas deve ser muito forte e com muitas vertentes, né, para dar o suporte. Como que é isso? Como que você sente isso? Nossa, Jéssica, pergunta tão profunda. Espero conseguir respondê-la porque ela envolve muitas coisas mesmo. Primeiro, a gente entende que é muito estrutural mesmo o problema. E aí, agora, trabalhando com crianças, a gente fez uma formação na família coletiva. Entende que muitas dessas mulheres hoje, elas não estão conseguindo sair desse ciclo porque elas nasceram e foram criadas num contexto de abuso, de vulnerabilidade. Então, é quase que lá no córtex cerebral dela, ela foi programada mesmo para viver nesse ciclo de pobreza, de escassez, de ser violentada. Então, é muito complexo, sabe? A gente tenta, a gente se esforça para entender que a assistência ela é mesmo multiprofissional, é com médico, psicólogo, é com assistência jurídica e espiritual, que é a base sempre de tudo para a transformação social. Sem Jesus, a gente entende que a gente precisa mesmo do Senhor como nossa base. Mas, ainda assim, eu vivencio mulheres que começam bem, sabe? É angustiante ver que algumas estão com a gente há alguns meses, estão começando a sair desse contexto e depois elas acabam tendo quedas, recaídas, até por dependência química, né? A drogas, a álcool, não só emocional, porque elas querem voltar nessa referência de dor, né? Elas entenderam o amor elas foram amadas nesse contexto de abuso, então elas acham que esse é o caminho, o único caminho de serem amadas era em serem violentadas, né? Então isso começa lá na infância. Por isso a gente também tem que cuidar das crianças, né? Mas em relação ao que a sociedade faz, eu entendo que a grande maioria, a nossa sociedade não está preparada. Aí vou te dar um exemplo. Eu tenho 4 mulheres que nós estamos recolocando elas no mercado de trabalho. E recolocar essas mulheres, eu preciso que quem esteja absorvendo também tenha um coração na causa. Porque são mulheres que, de repente, vão ter uma alta taxa de absenteísmo, ou seja, vão se ausentar do trabalho, porque não tem rede de apoio, porque o filho passou mal, não tem ninguém para ficar, sabe? Porque, às vezes, o agressor foi lá e tomou a chave, mandou ela fora para casa, ela dormiu na rua, sabe? Literalmente, pegou só o travesseiro e foi dormir com a filha debaixo em qualquer parapeito aí de um comércio. Então, se eu não tiver na ponta pessoas que absorvam profissionalmente essas mulheres com essa consciência, não é uma consciência de vitimismo, sabe? Ah, não, Júlia, eu não quero isso. Ah, elas têm que eu ouço algumas mulheres falando, Júlia, mas eu não posso aceitar isso. Ela é profissional, ela tem que ser uma boa profissional e tem que cumprir o papel dela. Ótimo, sim, nós sabemos. Mas esse dia vai chegar. Ainda no início, eu preciso ter mulheres, e aí é bom que fossem mulheres absorvendo essas mulheres, que normalmente vão para a faxina, vão para o serviço pesado, elas já não estão com a saúde física tão boas, então, às vezes, a garganta vai inflamar,
sabe, básicas vão pegar e aí elas vão ter que se ausentar do trabalho. Então, nossa sociedade, mesmo a cristã, não está muito preparada. Eu luto com isso. Eu queria poder absorver todas. Aqui no spa a gente absorve um pouco, mas eu queria poder absorver todas, porque quando eu passo essa mulher para uma outra, ela volta para mim reclamando. Então a gente tem esse sério problema, né? E, e a sociedade, eu estou dizendo isso para nós cristãos, né? No geral, a sociedade que não tem um coração na causa, ela vai repudiar. Ela, se a mulher chega com um traje que ela estava acostumada, né, de uma certa nudez, a gente precisa ter paciência de ensiná-la. Às vezes ela chega sem nenhum cuidado facial, e aí a gente precisa ensiná-la com muito amor. Se não for pautado no amor, a gente não suporta essas coisas. Mas é muito estrutural, muito severo, precisa de libertação, então precisa também de um apoio espiritual muito forte, né? Porque são mulheres que foram marcadas desde o início da vida. Elas não foram marcadas. Eu estou vendo, porque eu estou colhendo uma criança com 2 anos e meio que sofre de opressão todo dia à noite. Ela chora a noite inteira, né? É opressa, tem marcas da dependência da mãe. Então, na questão do que ela come, a dependência química está ali estampada, né? Há uma criança que diz que se acha feia, que olha no espelho, ela quer tampar o cabelo, ela acha feia. Então, são coisas que estão lá no córtex cerebral, que nós precisamos ter toda a ciência, tudo que nós temos na Terra e toda a sabedoria do alto para poder conduzir. É muito forte isso. Nos leva a refletir. A partir do momento que a gente consegue cuidar de nós, a gente consegue cuidar do outro, né? E o olhar que a gente tem que ter para nossa vida de amor, de cuidado, com o olhar que Deus quer para nós, vai refletir na vida do outro, né? E o que você fala sobre essas mulheres, sobre esse olhar que a sociedade tem que ter para elas, parece algo tão óbvio, né, Ju? Era para ser tão óbvio, né? Essa profundidade que as pessoas têm que ter com elas. E realmente deixo o alerta aqui também por a nossa vida tá tão corrida, né? Todas as pessoas estão correndo, tá todo mundo muito ocupado e acaba que essa ocupação, essa correria, a gente não consegue olhar para o outro mesmo, assim, né? E às vezes Deus quer te usar com essa pessoa que tá do seu lado, precisando de ajuda, de apoio. E às vezes é uma pessoa que você já faz um pré-julgamento, né? Igual você comentou aí, né, Ju? Pela aparência, pelo comportamento. Às vezes você se prontifica para ajudar, mas aí você não tem esse time de paciência, de cuidado. E tem pessoas para instruir, né, Ju? Uma conversa com você já vai aprender tanto e vai ter entendimento sobre essa linha, né? Essa paciência, esse time, né? Que a gente tem que ter e buscar nele, né? Você acredita que tem outras ferramentas também que as pessoas podem estar buscando para poder ajudar mais, servir mais e também nos outros âmbitos, né? Porque além das mulheres, eu sei que você serve também de outras formas, né? Tava aí, hein, gente, que dei Fabriciano, só dava a Ju lá. Tava sem dormir, mas tava lá, não falha. Ai, Jéssica, assim, eu falo que tudo que Deus colocou na Terra, né? Toda a capacidade humana, física, tudo que Deus nos deu, aquela parábola dos talentos é uma parábola que eu amo, né? Que o Senhor é um servo que ele é exigente. Ele deu talentos para cada um sobre a medida, né? Daquilo que a gente dá conta. Então, se ele te deu uma missão, não é porque foi mais pesada, não. É porque você tem capacidade, ele já te deu toda a condição, né? E até aproveito que essa questão dos pés, quando o Senhor colocou no meu coração de trabalhar com acolhimento, eu pensei, eu chorei, entrei em guerra com o Senhor. Eu falei, Deus, mas o Senhor me deu outras coisas para fazer, porque assim, me deu um evento para fazer, eu amo isso. Me deu uma empresa para construir, um lugar, sabe? Mas maternidade não é a minha marca. E aí o Senhor quebrou meu pé, literalmente, para dizer. E eu tô dando conta com o pé quebrado, acho que exatamente para ele dizer, minha filha, quando eu chamo, eu capacito. Mesmo com o pé quebrado,
eu vou te dar toda a condição. E pareceu um parto que o Senhor trouxe, era um dos frutos do Espírito que eu tenho pedido muito ao Senhor para trabalhar esse tempo comigo. O Senhor tem trabalhado comigo, é a longanimidade, né? Essa capacidade de paciência, de perseverar. Eu luto muito, porque eu sou muito imediatista, eu quero muito para agora, para hoje. E quando o pé quebrar, eu acho que a sensação assim de me abrandar e dizer que a condição não vem de mim mesmo, sabe? Quando ele chama, ele capacita e de qualquer forma, com qualquer deficiência, com qualquer inabilidade, ele vai capacitar. E a questão dos talentos, às vezes Deus nos dá habilidade de comunicação, Deus nos dá capacidade manual, né? Capacidade de ouvir, tudo isso é ferramentas. E então, assim, aqui com relação ao spa, nós temos tantas ferramentas que eu não posso negar isso para qualquer um que chegar, né? E o nosso campo missionário é essa pessoa que chega. Chega, é um vizinho, é um amigo, é um familiar, né? Ele não se preocupe que Deus sempre provisiona de mandar pessoas para nós cuidarmos, né? E ao mesmo tempo, não sei se responde também um pouco da pergunta, é que a gente não precisa entrar em guerra com aquilo assim, o que é bíblico, o que está na Bíblia, e o que é ciência, o que Deus tem dado de sabedoria para os homens, né? Então, às vezes não, sempre é oportuno pegar do que tem na terra de conhecimento, de habilidade, de sapiência, para que a gente aplique para o reino, né? Então, a gente precisa de capacitar concursos, tudo que tem na área, né? Hoje eu aproveito muito do que o Senac traz para ajudar essas mulheres, cursos profissionalizantes, tudo que tem de neurociência, tudo que tem de neurolinguística, né? Tudo que tem aí dentro das práticas integrativas, da acupuntura, da aromaterapia, da fitoterapia. E tudo tem daquilo mais simples, que é mesmo a habilidade. Por exemplo, eu amo fazer massagem. De repente é só isso. Às vezes só dá um toque nas mãos dessas mulheres e já traz uma humanização, a sensação só, olha, eu sou gente, alguém me tocou, alguém me... será que eu posso ser tocada assim por um homem? Será que eu posso ser tocada assim por uma outra mulher? Será que não precisa ser sempre apanhando, sabe? É muito simples, né? A gente gosta de complicar, ou às vezes a gente gosta de trazer muito assim, o que é de Deus e o que não é. Depende da nossa intenção, né? Nossa, e você falou algo tão profundo, né? Que o simples é muito necessário, né? O simples é algo genuíno. E como que a gente pode ajudar com pouco, que a gente acha que é pouco, mas é muito. E me chamou a atenção também você falar das crianças, né? Porque eu não, até então que a gente já tinha conversado, e tudo, eu não sabia que tinha estava acontecendo essa abordagem tão profunda com as crianças também, né? Como é que está sendo isso? Como que vem essas crianças? Como abraçá-las também? Ô, Jéssica, obrigada pela oportunidade de falar disso. Eu, Oh, imagina, glória a Deus por isso. eu gostaria muito de ser, assim, defensora dessa causa. Está sendo muito novo para mim. Eu nem podia imaginar que Deus também ia me guiar para esse caminho, sabe? Porque já é muita coisa para o meu coração entender o plano das mulheres. Mas eu te digo que eu e o Gessé, acho que o Gessé até mais do que eu, ele está até mais apaixonado. A gente quer, inclusive, entrar para a fila de adoção. Hoje, como serviço de família acolhedora, a gente não pode estar na fila, sabe? A gente só faz um acolhimento temporário, ou seja, você se cadastra, faz um treinamento e você coloca um perfil, se você quiser, idade, sexo. A gente tinha colocado um perfil da idade dos nossos filhos, independente do sexo. Mas eles nos contactaram se a gente gostaria de acolher uma criança menor. E aí no meu coração veio assim, meu Deus, tem tanto tempo que eu não limpo, não troco a fralda, né? Fico sem dormir à noite, como é que vai ser isso? E aí, mas ele trouxe paz para o meu coração e para o do Gessé, e a gente disse sim. Então, quando ela chegou, eu posso dizer, a gente está sendo 1/10 do que eu imaginei que seria de difícil, né? Então, está sendo leve, não é para fingir, para dizer assim, faz também. Não, de fato, está sendo uma experiência, parece que Deus tem derramado
graça para nós e a gente tem amado essa experiência, tem 20 dias só, mas ela já está totalmente adaptada, ela já está. Nós amamos como nossa filha, e esse tempo é um tempo que a gente não sabe. A justiça ela que define se a criança vai ser reintegrada para a família dela, ou para uma família extensa, né, parentes, ou mesmo destituída do poder da família e encaminhada à adoção. Assim, a gente no treinamento, que foi muito bom, inclusive, nós entendemos dessa gravidade da criança ficar sem o afeto. Quando a criança vai para o abrigo, quando ela precisa sair da família pelas várias vulnerabilidades, né? Pode ser só da questão alimentícia, pode ser pelas... Normalmente é um conjunto de vulnerabilidades. Às vezes por ter sido violentada, abusada de outras formas, mas essa criança vulnerável, quando ela vai para o abrigo, não quer dizer que o serviço é mal feito, não. Mas é porque é um serviço... Os cuidadores do abrigo, eles não são contínuos, né? São pessoas que trabalham até certo horário, trocam outros profissionais. Então, eles não têm essa referência de pai, mãe e irmãos. Isso tem um agravo para a formação psíquica da criança muito, muito forte. Então, ter alguém ali de referência contínua no cuidado e afetuosa, né, é o que o serviço quer trazer. Levar essas crianças para dentro de um seio familiar saudável, não é um seio familiar perfeito, porque a minha primeira briga com Deus, eu falei, Deus, e se eu for pior do que a mãe, sabe? E se eu não fizer bem o papel de mãe, e se eu não amá-la? E se eu olhar para ela e não amar? E engraçado que é exatamente esse o ponto que foi mais desconstruído, né? A gente ama mesmo. E não estou dizendo assim, Júlia, mas é claro que você ia amar. Não, eu tive dúvida se eu amaria. Eu tive medo de olhar para ela e depositar menos dedicação e amor do que aos meus filhos, né? Então, a gente vê que é aí que a gente tem que trabalhar para que essa criança não chegue lá e se torne uma mulher dependente emocionalmente de homens ou de drogas ou financeiramente, né? Então, se a gente conseguir trabalhar a infância, a gente vai ver um futuro melhor para as pessoas, né? Tem sido um desafio, porque a gente só consegue pegar uma criança hoje, né? Se a gente for pensar em termos de políticas públicas, a gente precisa que mais pessoas se envolvam. Hoje só tem 5 famílias em Fabriciano e deve ter 50 crianças nos abrigos. Ou seja, a gente precisaria aí de mais 45 famílias pegando para que a gente desinstitucionalizasse, né? A ideia é tirar as crianças desses abrigos e trazer para famílias. Mas é um projeto que o importante é fazer a nossa parte, estar com consciência integral. E as pessoas têm me perguntado, Júlia, e quando sair, como é que você vai ficar? Eu tenho dito para elas que eu preciso viver essa experiência para contar, né? Ainda não vivi, mas tem famílias lá no serviço que já estão no terceiro acolhimento. Então, quer dizer, a gente sobrevive, sabe? A dor desse rompimento. Mas o que é mais importante é a criança receber afeto, receber o apego. Existe uma teoria que chama teoria do apego. É exatamente isso que a gente tem que fazer, se apegar às pessoas. Se apegar não numa dependência, numa idolatria, né? Mas ter aquele momento de apego, de afeto, e entender que também quando acabar, Deus vai cuidar da gente. O mesmo Deus que deu a direção, que trouxe o amor, também vai cuidar da gente para que a gente possa ter estrutura para seguir a vida e para fazer outros acolhimentos, ou mesmo, se Deus assim nos aprover, entrar para adoção também. Mas na infância é muito precioso trabalhar com as crianças, sabe? É uma só criança, mas que Deus nos dê condição para que a gente possa dar referências para ela como mulher, de pai, de mãe, de irmãos, por exemplo, ela começou com a gente com muita... ela queria comer o dia todo. Ela queria o tempo todo estar comendo. Hoje a gente já vê uma criança calma, a ver comida, ela não tem
ansiedade. Ela já sabe esperar, ela sabe que não vai ter escassez, ela sabe que vai, que tudo ali, no início ela chegava, é meu, é meu, é meu. Agora ela entende, é nosso, ela já está aprendendo que tudo é dela, né? E mesmo que não, se não for dela, vai saber que existem pessoas que vão compartilhar com ela, sabe? São pequenas coisas que a gente vai vendo já a mudança em 20 dias, né? De uma criança que não podia ficar longe de mim. Os 5 primeiros dias queria ficar no meu colo. Hoje é uma criança que já sente segurança em ficar com outros adultos, ou ficar com os irmãos, brincar com os irmãos, sem que eu esteja no campo de visão dela. Então, são muitas pequenas coisas que já estão sendo trabalhadas em só 20 dias, né? Eu queria muito que mais mulheres, mais famílias pudessem se abrir para esse projeto. É lindo. Nossa, é muito profundo. Coisa mais linda. Judas. Eu tô assim, coração tá desse tamanho. Meu Deus. Realmente. Você Deus. imaginava, você imaginava que Deus já tinha feito muita coisa, você já tinha visto de tudo. Ô, Jéssica, e eu falo isso, falei, Deus, o Senhor, só o Senhor mesmo, porque assim, eu já vivi tanta coisa, tanta experiência, eu poderia falar sobre o meu casamento, experiências muito fortes e marcantes que eu vivi, ficando longe, sozinha, né, separado um tempo. Eu já vivi a dor de ter um filho na UTI, sabe, prematuro, de viver coisas que eu fico feliz, porque Deus, quer dizer, quis colocar histórias, né, na minha vida ali para poder compartilhar. Aí de repente Deus tem mais. Então eu falei assim, Deus, qual que vai ser a próxima? O que mais que o senhor quer E, que eu e aprenda? principalmente, e principalmente testemunho nessa boca, né, Ju? De que olhar essa vida, olhar essas escolhas, né? E sua abertura para Deus trabalhar, para Deus te entregar mais unção, é lindo, inspirador demais da conta. Eu poderia falar até encorajador, né? Mas é mais que isso, sabe? É inspiração mesmo, é muito além de coragem. É dependência de Deus, porque você imagina no meio disso tudo e ainda me quebra o pé para viver. Não, fala assim, é muito amor do Senhor, né? Por isso que a gente tem que amar os desafios. Quando Deus manda, Ele, pode ter certeza, não tenho mais medo. Assim, no dia que o Senhor ministrou para mim sobre essa questão do amor, eu estava num seminário de experiência do lar, né? Que tem sido uma bênção na minha vida Ah, também. já fala um pouquinho dele também. Aí já é uma coisa que marcou. Eu estava separada e estava muito orgulhosa de mim, porque eu tinha todos os motivos para ter todas as queixas contra meu marido. Eu achava que eu estava. Deus, eu tinha até o aval dos meus líderes, assim, Júlia, você está livre para separar, sabe? Minha irmã, e aí fui convidada para fazer esse curso, essa mentoria, experiência do lar. Ele fez esse resgate da minha feminilidade, da minha maternidade, de amar estar em casa. Eu era aquela mulher que eu queria acordar e sair de casa, eu queria romper com o mundo, queria fazer tudo, construir, queria, sabe, ganhar o mundo, não necessariamente financeiramente, mas realizar os sonhos. E eu, por 4 anos, na infância dos meus filhos, eu fui muito ausente. Então, esse curso me quebrou. E eu estava assim, no primeiro dia de aula, eu já estava querendo. Queria que alguém apontasse o dedo na minha cara e me dissesse assim: você é uma má mãe ou uma péssima mulher. E foi exatamente isso que eu não recebi. Eu recebi amor, acolhimento. Então, eu que estava querendo entrar em guerra com mulheres, dizendo assim: quem é vocês para poder me dizer o caminho? Vocês não passaram o que eu passei. E aí Deus foi me amando, me quebrando, me dizendo assim que eu precisava tirar esse orgulho e aprender com outras mulheres e ser humilde e dizer assim, eu realmente não sou, eu preciso aprender. Mas ele fez isso com tanto amor que me resgatou para o meu lar. E aí eu estava já estava sendo mentora e tudo há um mês atrás, quando eu estava nesse seminário sentado com minha irmã. E nesse seminário nós aprendemos sobre hospitalidade, sobre generosidade, sobre abrir as nossas casas. Como era um princípio, é um princípio do Senhor para nós, abrir as nossas casas e não e quem sabe abrir, acolher anjos, né? A gente nunca sabe quando a gente abre a casa para alguém que possa ser próprio anjos do Senhor. Então, aquilo me bateu na minha cara
Eu chorei o seminário inteiro com minha irmã me abraçando, porque eu entendi o Senhor respondendo a minha oração, porque foi nesse dia que eu recebi, olha, estejam alertas que vocês podem estar recebendo essa criança a qualquer momento. E aí eu entrei em guerra, né? Foi nesse dia que o Senhor cuidou de me dizer, olha, se tem algo que eu quero trabalhar no seu coração, é generosidade, é hospitalidade e é a sua maternidade. E aí, Jéssica, assim, Experiência do Lar é um curso que fala sobre organização, limpeza, decoração, mesa posta, culinária, mas muito mais do que isso, trabalha aquela mulher virtuosa de Provérbios, né? Quais são os princípios? Porque a Bíblia está cheia, recheada de princípios, mas às vezes o livro sintetiza bem o que tem na palavra direcionado para a mulher. A mulher dona de casa, que trabalha, a mãe, esposa. Então fala sobre o princípio da honra. A gente sempre briga com esse princípio, né? Fica assim, ai Deus, mas é só a gente que honra, né? É só a gente que tem que honrar os nossos maridos, os nossos... E não, a gente aprende também os filhos a honrarem os pais, ao marido honrar a esposa. O princípio da honra não é só para a mulher. Então ele traz essa harmonia, né? De entender a prioridade, os momentos, coisas que eu aprendi, por exemplo, a casa ainda vem antes dos filhos. Cuidar do lar, da estrutura, da organização do lar, vem antes dos filhos. Os filhos precisam ter um lugar saudável para crescerem. Muitas vezes tem mães que às vezes se dedicam 100% aos filhos, deixam as casas bagunçadas, desorganizadas, como se fosse um conceito correto, né? Então, às vezes a gente cuida mais dos filhos do que do marido. Sabe, a ordem de prioridades, o estudo do livro, que é baseado todo na Bíblia, ele vem colocar os lugares certos na nossa mente. Então é lindo. A gente tem a mentoria acontecendo no Vale do Aço todo. Essa semana a gente vai abrir para são 11 mulheres que vão estar com a gente lá na minha casa durante 2 meses e meio. Vale a pena, tá, Jéssica? É um outro capítulo, assim, de coisas que Deus tem feito. E foi essa passagem, Deus trabalhou comigo no início desse ano. Eu queria ir para as praças para orar, para falar de Deus. E o meu pastor me disse assim, não é tempo disso. Aí eu fui brigar, né, com Deus. Falei, Deus, como assim? E fui brigando com o meu pastor. Como assim? Eu quero falar da palavra do Senhor, eu quero pregar, e o Senhor não quer que eu vá para a praça? Porque Deus, ou o Senhor vai falar com o meu pastor, ou o Senhor vai falar comigo. E aí Deus veio falar comigo. Deus veio falar, dar essa direção de que eu deveria fazer o princípio como Jesus fez. Ter 12 discípulos próximos, dos 12, 3 que lhe eram mais íntimos, e às vezes um amigo, né? Uma amiga que você abre o coração, rasga e chora. Mas andar com 12 mulheres. Então, veio junto com a experiência do lar, onde a gente anda com cerca de 12 mulheres durante um tempo de discipulado. Ou seja, é a palavra de Deus mais relacional, sabe? Ao invés de estar na praça, que também é uma ideia maravilhosa, eu sei que pessoas são chamadas para isso, mas no meu contexto, o Senhor substituiu esse desejo de estar com grandes grupos de pessoas para estar com pequenos grupos discipulando e pequenos grupos de mulheres, né? Então tem sido lindo. Se deixar eu fico falando aqui o dia inteiro. Mas é bom demais te ouvir, é bom demais saber da sua boca tudo que Deus faz. E na hora que você falou com o anjo, eu arrepiei todinha aqui. Meu Deus, que forte! E essa experiência do lar, né? Esse curso, a gente pode falar uma mentoria? Mentoria. Nos coloca nos lugares. Eu não fiz ainda, né? A gente mora longe, mas uma hora eu estando em Minas, eu tô junto. Nos coloca num lugar que eu acho que a maioria das mulheres, né, nem sabe o que é isso, né? E a sociedade, o meio que a gente vive, a mulher tem que dar conta dos filhos, do trabalho, da casa. A gente às vezes se perde e é uma forma de nos colocar no eixo, né? De orientação, de direcionamento do Senhor. E outro ponto que você disse aí, muito importante, né, Ju? Ter pessoas certas à nossa volta, né? Você comentou do pastor, você comentou dessas mulheres que estão no curso também. Como que é importante a gente ter essas pessoas certas à nossa volta, né? Para nos instruir da melhor forma e trazer o que Deus quer. Uma vez eu ouvi uma frase, né? Esteja em lugares proféticos, né?
esteja também com as pessoas certas à sua volta para você conseguir ter clareza e leveza do direcionamento do Senhor nas nossas vidas, né? Tem que ser. Como que você acha que as pessoas podem buscar isso? Como que as pessoas podem escolher estar nesses lugares e com essas pessoas para ter esse direcionamento, né? Talvez tenha alguém que ouvindo a gente, assim, te ouvir e falar, meu Deus, mas eu quero viver isso, eu quero sentir isso. Como é que eu faço? Para onde que eu vou? Ai, Jéssica, assim, essa semana passada eu tive essa experiência de ter um convite e aí eu coloquei diante do Senhor, Deus, o Senhor quer que eu esteja nesse lugar, nesse momento, né? Eu vou se o Senhor quiser. Eu tô até aproveitando porque às vezes a gente não faz essas perguntas para Deus, né? A gente é tão independente que a gente esquece de colocar a nossa agenda diante do Senhor. Aí é um E eu aprendi, lembrete inclusive, com importante. você. Ah, Sim, quando você falou assim, Ju, Deus me deu a hora, as pessoas, eu me inspirei, falei, Deus, eu não tenho feito essa oração, sabe? Quanto aos projetos, que hora que é que você que faz? eu aprendi no início do ano sobre orar para ele fazer a nossa agenda. E realmente a gente vive uma dependência. Eu gosto de falar louca porque é uma louca abençoada é a melhor versão, né? Porque a gente fica querendo fazer a nossa agenda, os nossos sonhos, e mesmo assim tá lá, Senhor, eu quero fazer isso, tá bom, eu obedeço. Mas quando você deposita nele a sua agenda, se ele não falar nada, você vai seguir. Se ele falar alguma coisa, você tem que obedecer. E às vezes a gente não tem, quando a gente não tem, né? Vou falar alguns outros casos, quando a gente não tem essa intimidade tão profunda com Deus, é uma forma de experimentar a dependência dele, né? Ô, Jéssica, o dia que você me falou isso, eu nunca mais esqueci. Falei, Deus, eu quero ser essa mulher agora. Que nos detalhes busca o Senhor. Porque a gente pensa, Deus não se importa com isso? Qual é a relevância? Não, Deus ama a nossa vida, ama tudo que, né? Se a gente está fazendo para Ele, Ele tá ali com a gente. Então, essa questão assim aí eu fui diante do Senhor, Deus só quer que eu esteja nesse lugar, para qual propósito? E aí o Senhor, com 20 minutos eu estava em tempo de oração e devocional, Ele me deu uma palavra, aquela que se você busca ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus, né? E aí eu não estou querendo dizer, gente, que a gente não deva relacionar com pessoas que não sejam cristãs, né? Mas é a intenção do nosso coração. Quando a gente está numa mesa redonda, que a gente tem a oportunidade de falar da nossa fé, ou não é, sabe, de forma leve, ótimo, esteja nesse lugar, esteja com essas pessoas. Mas se você viu que a oportunidade não vai ser propícia para isso, não vá só para agradar homens, né? Só para agradar as pessoas. Então, eu aprendi que. E aí, claro que existem sempre pessoas que querem beber da nossa água, e a gente sempre tem alguém que a gente quer beber da água delas, né? Então, a gente precisa dessa humildade de buscar, Jéssica, eu quero andar mais com você. Me ensina dessa porção que você tem recebido, sabe? Me irmã, quais são os seus caminhos? Né? Onde você trilhou? Ao mesmo tempo que Deus sempre vai te dar oportunidades para servir alguém, né? Para você ensinar, né? Do que Deus tem feito. Então, essa caminhada com Deus vai ser sempre assim, com 12, que o discipulado para gerar transformação, ele tem que ser mais íntimo mesmo, né? Não adianta ser colega de muita gente. Você pode estar no meio de muita gente, mas você precisa abrir seu coração, mostrar com mais intimidade a sua vida a algumas pessoas e não precisa se abrir com todas, né? No sentido de chorar. Então, a gente sim, há um tempo, há uns 3 anos, eu tenho buscado, Senhor, Deus, me dê mulheres que sejam minhas pastoras, que pastoreiam meu coração. E Deus sempre tem providenciado, sabe? Mulheres que de repente mandam assim, Ju, estou orando por você. Naquele dia que eu precisava, sabe? Mulheres que me mandam mensagens que elas nem sabiam que estava alimentando meu coração, né? Então, Deus fala através das pessoas, não só através da palavra dele, mas da palavra lida através das pessoas, né? Então, a gente precisa se doar. E eu também vejo muitas mulheres na condição assim de só querer receber, sabe? Muitas mulheres, orem por mim, me ensinem, e elas não percebem o quanto elas têm para dar.
né? Até na ONG é um princípio. Muitas vezes as mulheres, Júlia, como eu posso fazer para retribuir? Eu falo, olha, servindo outras mulheres. Fortaleça logo, esteja bem, esteja de pé, porque aí você que recebeu de graça vai dar de graça para outras pessoas, né? Então é muito importante isso, né, Jéssica? E tem se perdido, assim, as pessoas, o feminismo, não estou nem levantando bandeiras, mas a cultura do momento é sobre a gente, né? Ter tempo para a gente, cuidar da gente. O evangelho fala exatamente do contrário, né? Aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao evangelho, está ganhando a vida. Aquele que está ganhando aqui na terra, achando que está construindo algo, está perdendo se não for para o Senhor, né? Então, se a semente não morrer, ela não germina, né? E aquele que não der frutos, o Senhor corta. Aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. Então, é muito sobre morrer, matar o nosso eu, para nos servir, para nos entregar, né? A vida aqui não foi feita para ser revelada para os nossos belos prazeres, né? E é algo que eu também tenho levantado essa bandeira. Nesse momento de trabalho árduo, o Senhor promete que vai cuidar dos nossos. Enquanto nós buscamos o Senhor, Ele vai cuidar dos desejos do nosso coração, Ele vai dar provisão, Ele vai nos dar uma vida abundante, Ele, sabe, prometeu que vai renovar as nossas forças se confiarmos nele. Então, assim, é muito precioso. Essa palavra é contra a cultura e é muito importante que a gente volte a falar para nós mulheres. A gente não tem que cuidar da gente? Óbvio que sim. Mas quanto tempo Deus tem nos dado para a gente tomar um banho, sabe? Cuidar dos nossos cabelos, fazer uma maquiagem, cuidar, ir na academia. Ainda assim sobra tempo para que a gente possa cuidar de outras pessoas, né? É verdade. É verdade. Como que é importante a gente ter esse olhar com amor para nós, né? Com Isso. amor para nós que a gente tem que ter. E me despertou que também você falando, Ju, que Deus não nos dá dons, né? Nós temos nossos dons. E é nítido, né? Os dons que Deus te deu, que te direciona. A Ju tem os dons dela, as habilidades que Deus concedeu para ela e está concedendo ainda mais, né? E como que é importante a gente ter essa conexão com ele também, para despertar em nós algo que ele deseja, né? Que ele precisa de nós, né? Ô Ju, algumas perguntas que eu quero fazer assim, só para a gente ir alinhando. Se alguém tiver pergunta aí também, manda para a Ju, tá? Que a Ju responde. Se as pessoas, né, ouvindo e quiserem ajudar de alguma forma a ONG, essas mulheres, como que é a tratativa, o que que vocês estão precisando hoje, demandando mais? Ótimo. Olha, a gente tem. Segue depois o perfil, né? Lovia.ong no Instagram e tem um site também que é love2careassociation.org. Pode mandar para o meu pessoal, a gente também o Zap da ONG. Lá, como voluntário, faça um breve cadastro e você pode voluntariar com sua habilidade. Ah, eu sou profissional da beleza, da estética, eu sou psicólogo, eu sou qualquer dom. E se você achar que, Júlia, eu não sei fazer nada, não. A gente te ensina a fazer massagem para que você possa ser uma acolhedora aqui no spa. Então, vamos supor, o nosso primeiro acolhimento é sempre fazendo um escalda-pés, uma massagem nos pés e ouvindo essas mulheres. Então, se você quiser ajudar assim, você recebe essa formação e você acaba sendo uma madrinha dessa mulher. No WhatsApp, você vai estar sempre em constante contato com essa mulher. E porque às vezes as demandas são até de noite, momento de sofrimento, elas querem compartilhar. E aí essa madrinha vai fazer essa escuta e vai mandar para a gente qual a necessidade dessa mulher. Hoje a gente está com muita necessidade mesmo de aconselhamento bíblico, né, aconselhamento pastoral ou capelania. E aí não precisa ter um curso de fora. A gente tem, por exemplo, na nossa igreja, um curso de aconselhamento bíblico para quem quer ser conselheira, né? E sobre doações, nós temos a chave Pix. Esse valor que vier para lá, que chega lá, a gente oferta seja necessidade assistencial imediata, como cesta básica, leite, medicamentos, consultas, né?
a gente, o que, assim, dependendo de cada necessidade, a gente vai alocando esses recursos. Os recursos também vão para a ajuda de custo dos profissionais que trabalham com a gente. Nós temos hoje 3 psicólogos, 3 advogadas, uma médica e uma terapeuta da aurículo, e eles recebem ajuda de custo para o combustível, né? Então, hoje, as formas de entrada, não apenas como doações diretas, é o yoga, as aulas de yoga, aos sábados e quarta. Temos cursos, esse fim de semana teve curso de pães e pizza. São valores baixos, né, mas que são arrecadados para esse fim. E eu acho que é isso, assim, a necessidade mais hoje de madrinhas, de conselheiras, porque às vezes fica um pouco sobrecarregado para mim a recepção dessas mulheres, né? E a gente precisa criar esse vínculo. Então, mais mulheres que sejam madrinhas. Estamos com, como se diz, né, com a faca e com o queijo na mão. Tem curso preparatório, É, tem curso preparatório, tem estrutura, tem demanda. Então a gente está precisando só de quê? De atitude, pessoal. Nós estamos precisando de atitude desse servo de Deus para ser instrumento dele aqui na Terra. Se tocou o coração ou não, manda mensagem para a Ju lá no Instagram da ONG também, para servir. A gente edifica muito quando a gente serve. A gente vive algo sobrenatural quando a gente serve. Quando a gente. Às vezes a gente nem imagina que a gente tinha aquele pedacinho ali para doar e Deus vai lá e exala, se não é isso aí mesmo que você pode compartilhar com o outro, abraçar o outro, né? E não deixem a correria do dia a dia, as demandas do dia a dia impedir vocês de viverem, né, Ju, algo sobrenatural que é o servir, né? Às vezes não é só sobre vou ali fazer uma doação de dinheiro e fiz minha parte. Você não. consegue viver muito mais e entregar muito além, né, Ju? Esse é o maior desafio, né? Doar nosso tempo, nossa escuta, nosso coração, mais do que dinheiro. É. E então que incomode aí todos que ouvirem mesmo assim para mandar mensagem para a Ju e viver essa experiência. Vou abraçar aqui também para você trazer informações sobre as crianças, né? Para ser o como que funciona. Eu vi até uma pergunta aqui nos comentários perguntando quanto tempo que a criança fica na casa. Eu acho que mais por curiosidade também, né? Como é que funciona esse processo? A gente não. Ele tem um limite de tempo de até 18 meses, que ainda pode ser prorrogado. Mas a gente nunca sabe. E esse é um trabalhar de Deus no nosso coração em relação à ansiedade. Entregar nas mãos dele, que ele vai cuidar da gente, né? Eu fiquei ansiosa uns dias atrás, pensando assim, meu Deus, já me envolvi demais, como é que vai ser isso? E hoje o Senhor acalentou meu coração, minha filha, eu tô cuidando de você, vou cuidar de você, né? Pode deixar, não tenha medo, não se preocupe, o tempo é dele, né? Mas assim, na teoria, até 18 meses. E como que, se alguém se interessar, queira abraçar isso, como Pode, que dá o start, como que funciona, pode. Ju? Podem, eu tenho um número, contato, né, do pessoal do serviço, mas também podem seguir Família Acolhedora Fabriciano e mandar lá no direct. Hoje a diretora é a Kirlane, né, junto com a Paola, a equipe técnica do serviço. Eles vão agendar imediatamente esse treinamento. E outra coisa importante é que você também pode desistir. Você não é obrigado, tá? Se Não você é uma adoção, né? Vamos não deixar. não é, você fica com o termo de guarda dessa criança, então você fica legalmente, né, responsável por essa criança e você tem todo o apoio da equipe. Ah, tá tendo desafios, né, com a criança, eles vão, existe o treinamento e o acompanhamento, você não fica sozinho, tá? E nesse processo, a criança às vezes vai precisar fazer visitas à família, a gente fica com sigilo. A família da criança não sabe quem é a família acolhedora, nem a família acolhedora sabe quem é a família da criança para que tenha todo o cuidado do sigilo, né? Mas não é nada que você possa, assim, aconteceu algo na sua família e você precisa desistir, desligar do serviço. É possível, porque não é uma adoção, não é algo
permanente. Mas, graças a Deus, a gente não viu isso acontecendo com as famílias, né? As famílias acabam continuando serem acolhedoras de outras crianças. Não, e como é importante, né? Igual você levantou aí anteriormente, a criação dessa criança, a diferença que vai ser, né? Em um lugar que não tem esse ambiente acolhedor da família, né, Ju? Muito. Em 20 dias já dá para perceber tantas mudanças, mas tantas que a gente sente assim, o que é a escassez de alimento, o que é a falta da segurança, do afeto, o que isso traz para o comportamento. Eu não falo nem da memória, nem das habilidades psicossociais, mas o comportamento reflete imediatamente. A criança fica mais calma, alegre, o sorriso, o medo transforma em sorriso, a fala fica mais serena, a compulsão pela comida, por defender o território dela, porque a gente vê crianças quase um adulto, mini adulto, defendendo arduamente o seu espaço, porque elas, né, precisaram ser criadas assim, né? E aí, quando você lembra que ela é criança, que ela precisa ser protegida, que ela está num lugar seguro, em que todos a amam e que ela tem garantido os direitos dela, ela volta a ser criança, ela volta a sorrir, a brincar, a socializar sem medo. Não. E vale a gente trazer essa reflexão aqui, né, Ju? A compaixão que Jesus fala tanto, Deus nos mostra, né? Nos ensina. Como que a gente tem que ter um olhar de compaixão para quem está lá fora, para amigos, família, pessoas que a gente acaba de conhecer, ou até mesmo as pessoas que a gente vê na rua, né? Às vezes a gente tem um simples problema no trânsito ou alguma convivência ruim em algum lugar que a gente vai, a gente não sabe as dores que essa pessoa passou. A gente não sabe se esse adulto foi uma criança que passou por isso na infância. E como que a gente tem que olhar para nós antes de agir, né? Na fala, a palavra tem poder, né? Na fala, no olhar, no ouvir. Então, vale a pena, né, Ju, trazer essa reflexão de compaixão com o outro, porque a infância marca muito a gente. E temos muitos adultos que são reflexo do que foi a infância, do que foi o ambiente familiar que eles viveram. Então, vale a pena a gente deixar de reflexão como que a gente tem que ter essa compaixão com o nosso próximo, com alguém que está ali na rua que a gente encontra na esquina e está xingando, ou tem uma tratativa agressiva, ou a gente encontra com alguma criança no shopping, né, Ju, e essa criança tá agitada, né, ou fazendo algo dentro do banco, situações do dia a dia, né, que às vezes a gente julga um pai, uma mãe, uma criança, mas a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, a gente não sabe o que está acontecendo em casa com essa mulher, né, então vamos nos cobrar isso mesmo, nos mesmo, né, Ju, que é algo que a gente, né, eu como Jéssica, a Ju também, como servos de Deus, vamos nos cobrar isso quando a gente estiver aí na rua, em algum lugar familiar, ter esse olhar, como que Jesus agiria? Como que Jesus olharia e falaria, né, Ju? Amém, Jéssica. Essa é a nossa bandeira, tem que ser o amor, né? É um fruto do Espírito, talvez está lá foi mencionado, o primeiro fruto do Espírito mencionado, né? Mas tão difícil, mas que a gente precisa, se não for a nossa marca, a marca do Evangelho, o amor, a gente pode dar a nossa própria alma para ser queimado. Se não tiver o amor, seremos como um sino que só faz barulho, né? Então é muito forte essa. Quem somos nós, né? A gente tem que sempre se colocar nesse lugar de aprendizado, de pecador, para nos abrir ainda mais e sempre para o que Deus quer trabalhar em nós, aprender mais, estar em lugares que nos tirem do comodismo, né? Estar em lugares que nos dê experiências novas e grandiosas. E a Ju tá trazendo aqui para nós algo grandioso, assim, que já tem N ferramentas para vocês poderem, para nós, né? Ah, eu aí. Ah, eu aí. A gente já vive, né? É uma oportunidade única e grandiosa, maravilhosa, Ju. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que eu vi com uns comentários aqui que vale a pena dar uma lida. Teve aquela pergunta, né, que eu já fiz para você. A Jordana, Deus te abençoe sempre. A Sara, Júlia, pessoa maravilhosa que Deus colocou em minha vida. Sarinha. Bom dia, bom dia.
Louvo a Deus por essa ONG. Eu louvo também. Maravilhosa. Bênção demais a Quênia. Fernanda, que lindo. A pergunta que eu já até fiz para a Ju. Também estou arrepiada que bem. É na hora que você falou do anjo, pelo amor de Deus. Ai, a Flavinha, esse trabalho da Júlia é muito lindo. Que Deus continue abençoando. Amém, amém. Ju, você quer falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria deixar essa passagem, né, é de Tiago 4, que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Tem sido algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, que se a gente não morrer para a gente mesmo, a gente não dá fruto, sabe? E o morrer para a gente mesmo, muitas vezes, diz respeito a limitar um pouco do tempo que às vezes está grande demais para a gente, né? Às vezes de dormir um pouco menos, às vezes de, sabe, dos nossos projetos que são só diz respeito ao nosso sustento financeiro, ao nosso comodismo, abrir a casa para mulheres toda semana, dá um trabalhinho. Tem que deixar faxinar, tem que servir, mas enquanto de nós temos casas que podemos abrigar ali 10 pessoas, às vezes você tem um quarto que pode abrigar alguém, então esse morrer para a gente mesmo não é só no sentido da morte espiritual, sabe? De que a gente, Cristo, a partir de agora, vive em mim. Quando isso acontece, mais necessidades pessoais vão morrendo, porque quando buscamos primeiro o reino dos céus, tudo as outras coisas se resolvem, né? O Senhor prometeu isso. Então, diz respeito a pararmos de focar nas nossas próprias necessidades. Essa tem sido a grande chave de cura para o meu coração. Eu enfrentei dores que, se eu ficar só focando nelas, preocupadas com elas só iam aumentando. Quando eu comecei a servir, eu lembro de um dia chorando na biquinha, muito ofendida por questões de relacionamento conjugal, chorando. É um lugar onde eu vou orar todos os dias. Agora com o pé que eu não tenho orado, mas um dia chorando muito, o Senhor falou assim, eu estava, na verdade, buscando, Deus, por que o Senhor, sabe, fazendo passar por isso? Por que eu estou passando por isso? No meu caminho apareceu uma mulher. A mulher me pediu para parar. E quando ela me pediu, porque eu estava correndo, quando ela pediu para parar, ela puxou conversa comigo. Eu conheço e a gente tem contato até hoje com essa mulher. Ela me contou do nada sobre um câncer na laringe que ela estava tratando. Jéssica, naquele momento eu entendi o Senhor dizendo, para de preocupar. Sabe aquela passagem em Salmos? Aqueles que semeiam enquanto choram, com júbilos colherão. A nossa vida vai ter choro, mas não pare de semear porque você está enfrentando uma dor. Mesmo no seu choro, lance sementes na sua caminhada, que com júbilo, com alegria, ela vai vir com muita colheita. Então, na minha dor, eu vi a dor de uma mulher com câncer, e aí, a partir disso, eu mandei o meu contato para ela, eu cuidei dela aqui na ONG, como a gente ainda cuida dela, ela está enfrentando ainda esse câncer, e eu entendi que a resposta para a cura das minhas dores era o servir. Eu parei de focar na minha dor e o Senhor cuidou, estamos bem, estamos juntos, Deus tem frutificado no meu casamento e tem curado meu coração. Então, enquanto semeamos com choro, mesmo na sua luta aí, não para de semear, não. Continue trabalhando, continue fazendo, servindo, que com júbilo você vai receber uma colheita muito farta. Amém, em nome de Jesus. A gente declara também que nossos ouvidos estejam ó, limpos e preparados para tudo que o Senhor fala conosco. Que a gente não feche os nossos ouvidos, que a gente esteja assim limpos e abertos para tudo que o Senhor fala conosco. Que Ele fala, né, Ju? Ele fala assim no momento que a gente menos espera. Ele fala. E ele fala nos momentos certeiros numa igreja, com alguma pessoa, né? Algum profeta, alguma pessoa abençoada que ele nos usa. Sim. Mas ele fala no simples também. No simples choro, no travesseiro, deitado no travesseiro, ele vai falar, no chuveiro, dirigindo. Então, declaramos, né, e que sua vida seja assim, guiada pelo Senhor, em obediência
e que os ouvidos estejam preparados para ouvir todo o direcionamento que Ele deseja para a sua vida. Amém? Jéssica, obrigada Amém. pela oportunidade. Nossa, eu que agradeço. Nós que agradecemos, meu Deus do céu. Mas... E quando você vier aqui, me fala pra gente encontrar, tomar um café, poder fazer uma massagem gostosa. Você viu, minha irmã? Capaz. Aí, como é que fala não? Já tô pegando avião, ó, partiu Minas. A hora, a hora de chegar aqui. Não, não, a gente não pode falar não, não. A gente não pode falar, não pode te encontrar aí nesse lugar também 2 vezes. Deus, nessa caminhada de servir, Deus também cuida de sermos servidas, viu? É, a gente tem que, Pare, Pai. a gente tem que abraçar isso também, né, Gil? Com certeza. Deus abençoe. Aqui, vamos tirar uma foto nossa aqui Não, antes, porque a amiga que fotógrafa não pode deixar de tirar uma foto bem linda nossa. Depois a gente faz o print. Deixa eu arrumar o cabelo, sorriso. Aí, bem linda a camisa. 1, 2 e X. Aí, maravilhosas! Registrado, Ju, receba todo o meu carinho, todo o meu amor, de todo o jardim, que as flores já te conhecem também. Depois nós vamos marcar uma hora só para conversar com ela, porque nós temos nosso secreto, né? Aí tem nosso momentinho, depois nós vamos marcar, dar um abraço em toda a sua família, que eu tenho um amor grandioso por eles. E foi bênção, viu? Mais uma vez, obrigado. obrigada demais a todos aí, viu? Obrigada. Obrigada, obrigada a todo mundo que acompanhou. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima.